Orem comigo. Senhor Deus Todo-Poderoso, te agradecemos imensamente por tudo que tu nos dás, pela vida, pelas bênçãos que temos. E nós queremos agora colocar perante ti essas ofertas e esses dízimos que damos de coração, Senhor. Te agradecemos por tudo e pedimos a tua bênção sobre essas ofertas e sobre esse santo dia. Em nome de Jesus oramos. Amém. Com os nossos pés na terra, os nossos olhos têm que ficar em algum lugar. Quem sabe me dizer aonde os nossos olhos devem estar fixos a cada momento? No céu. Então eu gostaria de convidá-los a se colocarem de pé e cantarem comigo com bastante ânimo, com os pés na terra e os olhos no céu. Obrigada. Esse é um momento especial de oração e convidamos a todos aqueles que podem a se colocar joelhos enquanto seremos dirigidos em oração. Querido Pai que está nos céus, mais uma vez nós nos encontramos na Tua presença para agradecer as bênçãos e a oportunidade de poder louvar em conjunto e bendizer o Teu santo nome. Suplicamos que prepare nossos corações para a mensagem desta manhã e que possamos assimilá-la e colocar em prática em nossas vidas. Uma bênção especial suplicamos para as pessoas que nos visitam nesta manhã e também sobre nossos irmãos e amigos enfermos, que possam sentir a Tua bênção e a Tua paz e a Tua proteção. Nos momentos que se seguem, nós queremos mais uma vez te entregar nas Tuas mãos, que tudo possa ser feito para a honra e glória do Teu santo nome. São os altos pedimos, no doce nome do Filho amado Jesus. Amém.
Testing 1, 2, 3. Okay, we had a week of prayer. We're talking about the week of prayer, the health program that we had. Well done to the people that took care of this program. Last Sunday was the last program. And now we have also a choir singing in church. It was a challenge. Ali, início de junho, a Regina Mota, que veio do Brasil e fez um programa musical, e o coral estreou ali no início de junho, não é? O início We have a bit of a technical problem. De servirmos como igreja as nossas comunidades aqui na Austrália, aqui em Sydney. Então, quantas bênçãos durante um semestre, né? Eu estava esses dias pensando e gratidão no meu coração. E ao mesmo tempo, quantos desafios ainda para o segundo semestre, o restante do ano, né? E temos aí a festa da amizade, temos aí os 10.000 DVDs que vamos produzir agora na China. A oferta chegou do Brasil, estamos já com os $3.500 em mãos que vieram lá do IASP de São Paulo. Agradecemos ao pessoal do IASP. Very grateful to the people that provided these DVDs so that we may give to people in Brazilian Day in September. Okay, so we've got these things ready to go ahead. In September we've got our second e o pastor Paulo Bravo está vindo do Brasil. Anote na sua agenda, 28 de setembro até o dia 5 de outubro, né? Não viaje, não fique doente, não morra, né? 28 de setembro a 5 de outubro. E no dia 6 de outubro temos um encontro de casais, domingo 6 de outubro. Gathering for couples of the church and those that want to. Quantas oportunidades, so we've got many opportunities, and each opportunity is a challenge that is placed before us, that in one way or the other we can share Jesus with others and we may fulfill our mission in this world. Let us pray for that. Ok, saiu só o som do tradutor, saiu um pouquinho, mas nada demais. Então ore por isso, né? E vamos manter o foco. O grande desafio como igreja é nós mantermos o nosso foco e não perdermos de vista aquilo que de fato é importante, né? Então vamos manter o nosso foco, né? Ontem estive no pequeno grupo do Oeste. Ontem foi na casa da Ana e do Inácio, né? O Inácio não está voltando segunda-feira, ele e o Eric voltando de Vanuatu, né? Da missão, né? Eu não vi aqui a Karine e o Marcelo, mas sei que chegaram também ontem, ou foi na quinta-feira, da missão que foram lá em Bangladesh, né? Então as pessoas, alguns indo, outros voltando. Ontem tivemos um pequeno grupo, como mencionei, foi muito bom, e ali estudamos um pouquinho sobre a questão do Espírito Santo. Foi um momento assim muito especial. Espero que você não esteja perdendo a oportunidade de se unir a um pequeno grupo e também participar e receber as bênçãos da reunião desse pequeno grupo, ok? E essa semana estaremos nos ausentando. Eu coloquei na newsletter, mas talvez alguns não tenham recebido. Eu estarei tirando 15 dias de férias, eu e minha família, e nós viajaremos nessa quarta, dia 17, e voltaremos na quarta-feira, dia 31 de julho. Então vamos ficar 15 dias fora, não é? Mas retornaremos dia 31 de julho para retomar as atividades normais, ok? Vamos à Bíblia? Abra sua Bíblia, 2 Reis, capítulo 2. 2 Reis, capítulo 2, verso 1. Eu quero dar as boas-vindas aos nossos amigos internautas que nos acompanham, que a bênção de Deus, ela alcance e chegue à sua vida, chegue ao seu lar, onde quer que você esteja nesse momento. Que você desfrute do privilégio de estar na presença de Deus, na companhia de Deus também. 2 Reis, livro de 2 Reis, capítulo 2, verso 1, nós lemos o seguinte. Todos encontraram? Creio que sim. Sucedeu que, quando o Senhor estava para elevar a Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. Feche os seus olhos. Queridos pais, obrigado, Senhor, o privilégio de estarmos aqui em Tua casa nessa manhã. E agora que abrimos a Tua palavra, Senhor, nós precisamos que todas as vozes dentro da nossa mente, do nosso coração, silenciem. Que as distrações, elas se encerrem e que possamos ouvir unicamente a Tua voz, nos falando individualmente, pessoalmente.
vem transformar a nossa vida, Pai. Que Teu Espírito nos conduza à compreensão e à prática do Teu Evangelho, em nome de Jesus. Amém. Eu gosto de uma boa história. Por uma razão muito simples. Você sempre pode aprender algo de uma boa história, não é? Você sempre pode aprender algo. Você pode aprender dos acertos, da experiência dos outros e dos erros também. Você não precisa, por exemplo, cometer os mesmos erros que outros já cometeram. Você não precisa cometer os mesmos erros que você também já cometeu. É importante a gente aprender da história dos outros e da nossa própria história, não é? Algum tempo atrás eu vi a história de uma mulher que escreveu a sua biografia em 4 capítulos. E o primeiro capítulo dizia o seguinte: um dia, dizia ela, eu andava por uma rua e vi um enorme buraco. Eu caí no buraco. Não foi minha culpa. Demorou muito tempo para eu sair dali. Capítulo 2. Um dia eu andava por uma rua e vi um enorme buraco. Eu caí no buraco. Agora foi minha culpa. Demorou muito tempo para eu conseguir sair dali. No terceiro capítulo dizia ela, um dia eu andava por uma rua e vi um enorme buraco. Eu contornei o buraco. E no quarto capítulo ela encerrava sua história dizendo, no outro dia, peguei um outro caminho e passei por uma outra rua. É importante aprender da sua própria história. Você pode cometer erros, mas por que continuar cometendo os mesmos erros, não é? Pelo menos cometa erros diferentes. É importante a gente aprender da história dos outros também, de erros que outros cometeram e de acertos que outros cometeram também. Você não precisa, por exemplo, tomar drogas para saber que droga é uma droga. Você não precisa beber álcool para saber que isso pode acabar com a sua vida. Você não precisa, por exemplo, arruinar a sua vida numa gravidez indesejada ou numa DST, não é? Para descobrir que sexo seguro só no casamento. Por isso, eu gosto de uma boa história. Você pode aprender dos erros e dos acertos. E a história que nós vamos hoje conversar um pouco sobre ela, a história de Elias e Eliseu, é uma tremenda história. Para mim, uma das histórias mais fascinantes que há na Bíblia. E nós podemos aprender muito dessa história. Podemos aprender sobre o valor de uma verdadeira amizade e como é raro hoje, não é? Você encontrar um verdadeiro amigo, o valor de uma amizade. Nós podemos aprender do valor da lealdade, uma coisa nem sempre fácil de encontrar, a lealdade no relacionamento. Nós podemos encontrar também nessa história indícios de como vencer os desafios na vida. A importância de confiar em Deus sempre. E como se fosse a cereja no final, essa história ainda tem um final surpreendente. Muito melhor do que qualquer filme que você possa assistir. E nessa manhã eu quero trazer a sua atenção a alguns pontos dessa história que eu acredito poderão nos ensinar lições preciosas para a nossa vida. Em primeiro lugar, o chamado e a vocação de Eliseu. Me chama a atenção nessa história, o chamado e a vocação dele. Como é que você reagiria, por exemplo, se um dia você estivesse no seu trabalho, ou na sua faculdade, ou na sua escola, ou em casa, e passasse alguém e olhasse para você e dissesse assim, olha, larga tudo e me segue. O que você faria? Não é? O que você faria? Não é fácil. Mas foi mais ou menos isso que aconteceu com Eliseu. A única diferença é que a Bíblia diz que Eliseu, ele era rico. Ele estava na fazenda do seu pai. Ele estava arando a terra com 12 juntas de boi. Ele era uma pessoa rica para aqueles dias. Se você não tem nada, é muito fácil largar o nada, né? Mas quando você tem coisas e largar tudo para trás para seguir o chamado de uma pessoa que você não conhece muito bem, foi isso que aconteceu. E sabe, é isso que acontece quando Deus fala. Quando Deus fala com alguém, quando Deus chama alguém, você não tem escolha. Mas a sua escolha é ouvir essa voz e seguir esse chamado. A Bíblia, ela tem, por exemplo, história de chamados incríveis. Abraão, por exemplo, Gênesis capítulo 2, verso 1, a Bíblia diz que, ora, o Senhor disse a Abraão, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. Sai.
Eu quero fazer de você uma bênção. Eu quero levar você para uma terra distante, um lugar longe que você nunca esteve antes. Longe da sua família, longe dos seus amigos, um lugar novo. E quando eu li essa história, eu pensei, opa, isso aí parece uma história, né? Quando a conferência fez o convite, mudei para a Austrália. Não, um lugar longe, longe da família, longe dos amigos, que você nunca esteve antes. Talvez essa seja a sua história também. Ou eu acredito, já que estamos numa igreja de imigrantes, que essa história de 95% daqueles que estão aqui, de um dia saírem para uma terra distante, onde você nunca esteve antes. Lógico que hoje é mais fácil, né? Hoje nós temos os aviões, nós temos a internet, nós temos o telefone, tantos meios que acabam encurtando as distâncias, mas no tempo de Abraão, fazer uma viagem era de fato fazer uma viagem. Ir para um lugar longe era de fato largar para trás tudo que estava atrás. E quando eu penso em Abraão, eu penso, irmãos, estava ele com medo? Lógico que ele estava com medo. Arrumou as malas, preparou tudo, mas havia medo no seu coração, incertezas. Mas ele sabia que Deus o guiaria. Ele sabia que Deus jamais o abandonaria. Que Deus é fiel àqueles a quem chama. Eu sei que você sente falta de sua família, eu sei que é desafiador reiniciar a vida, ou iniciar a vida, ou dar continuidade à vida, não importa, num outro lugar. Eu sei que é difícil, mas creia, Deus é com você. E a bênção que Deus quer te conceder, ninguém é capaz de tirar. Eu ouvi esses dias uma história. Um rapaz, já cidadão naquele país, ele casou-se com uma moça, que era imigrante ainda. E obviamente ele tentou trazê-la dentro do seu visto, para ele poderem estar juntos. E ele foi ao escritório da imigração, e chegou lá no escritório, para perguntar o procedimento, como é. E foi pessimamente atendido. A pessoa que o atendeu foi grossa, foi dura. E disse, olha, o processo normal são 2 anos. Mas eu já lhe adianto que não vai levar menos do que 5 anos. Porque a fila é imensa e a gente não tem tempo de olhar isso. Foi duro e seco. A pessoa entregou os papéis e disse, fazer o quê, não é? Orou a Deus, Senhor, está nas tuas mãos. 15 dias depois o telefone toca. E era aquele senhor que o atendeu e disse, olha, eu queria que você viesse aqui para pegar os papéis da sua esposa. Ele disse, eu não estou entendendo, você me falou que ia levar pelo menos 5 anos. E a pessoa falou no telefone e disse, olha, desde que você foi embora daqui, que eu não consigo parar de pensar em você. Eu vou dormir e você na minha cabeça. Eu estou com meus filhos, você na cabeça. Eu vou comer você na minha cabeça. Você está transformando a minha vida no inferno, né? Venha logo pegar esses papéis, eu já não aguento mais. Né? Venha, e ele foi pegar. É interessante, sabe? Como é que Deus faz as coisas. Mas aquilo que Deus tem preparado, ninguém é capaz de tirar de tuas mãos. Deus é fiel. Ele vai cuidar de você. Nós temos na Bíblia também o chamado de Moisés, desafiador. Deus chama Moisés e diz, Moisés, olha, você vai ser o libertador do meu povo. E Moisés pensou, eu ir lá no Egito, voltar para o Egito, desafiar o faraó. Ele não se sentiu pronto, ele não se sentiu capaz. Na vida, quantas vezes nós nos deparamos com dificuldades, com desafios, que nós pensamos, eu não sou capaz, isso está além da minha condição. Lembre-se, não é você, mas é Deus em você que fará a diferença. O chamado de Isaías, vocês devem se lembrar, Isaías capítulo 6, quando Isaías teve a visão do trono de Deus, e ele quando viu o trono de Deus, ele disse, ai de mim, porque estou perdido, eu sou um homem de lábios impuros, e meus olhos viram o rei. E Deus no mesmo instante mandou um anjo, que tirou uma brasa do altar e tocou os seus lábios, e Deus disse, a tua iniquidade está perdoada. Deus queria usá-lo, mas Isaías pensou, olha, é demais para mim, eu não mereço, eu sou pecador. E é interessante porque Isaías, ele tinha razão, ele era pecador, ele não merecia nada, mas Deus disse, eu te perdoo. E quando eu olho para o chamado de Isaías, eu entendo, irmãos, que não importa quão fraco nós sejamos, não importa quão débeis nós sejamos, quão pecadores nós sejamos, conscientes do nosso pecado, Deus, ele tira uma brasa do altar, ele toca os teus lábios hoje, e ele diz, olha, eu quero te usar e fazer de você uma bênção,
apesar das tuas limitações. Não existe limite para aquele que está nas mãos de Deus. Lembre-se disso. E Jesus costumava encontrar-se com as pessoas nas ruas, né? E ele dizia direto: segue-me. Incrível, né? E a Bíblia nos fala que aquele chamado era irresistível: segue-me. E muitos deixavam tudo e o seguiam. O chamado de Jesus, irmãos, era um chamado poderoso. As pessoas eram atraídas a ele, sabe? Atraídas a ele. Eu ainda me recordo, a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus me chamando. Eu já contei aqui algumas vezes, né? Ainda me recordo até hoje. Entrei na igreja por 5 minutos, enquanto esperava o culto terminar, para levar minha mãe de volta para a igreja. Eu não estava ali para assistir nada, mas ouvi os 5 minutos finais de um sermão sobre a volta de Cristo. E aqueles 5 minutos de um sermão falando sobre a iminência do retorno de Jesus foram suficientes para transformar a minha vida. Sabe, há poder na palavra de Deus. Nunca se esqueça disso. Quando a Bíblia é aberta, quando a palavra de Deus é lida, há poder nessa palavra. Quando Deus pronuncia a sua palavra, a palavra pronunciada por Deus é diferente da nossa. Se eu falo alguma coisa, isso sai no ar, se dissipa no ar. Quando Deus fala alguma coisa, aquilo acontece. A palavra de Deus, ela é quase personificada. Ela quase que tem vida própria. Ela faz as coisas aparecerem. E quando a Bíblia é aberta, quando a Bíblia é lida, há poder nessa palavra para transformar. E ouvindo 5 minutos da palavra de Deus, foram suficientes para mudar a minha vida para sempre. Depois do primeiro chamado, veio o segundo chamado, né? Tornar-me um pastor nunca foi meu sonho. Esse não era meu plano de infância. Eu conheço crianças que foram criadas, né? O pai já de pequenininho colocando terno e gravata, né? Meu filhinho vai ser pastor e ele já vai crescendo com aquilo, né? O meu era o inverso, né? Era o inverso. Né? Com 8 anos de idade tem uma foto, e eu já falei isso uma vez, tem uma foto eu com uma garrafa de cerveja na mão, né? Meu pai colocando ali e eu tomando no gargalo, né? A vida conduziria numa outra direção, completamente oposta. Não era o meu sonho me tornar pastor, não era o meu plano pessoal de vida, não era o meu projeto de vida. Meu pai não era pastor, meu avô não era pastor. Mas quando Deus chamou, eu não tive escolha, a não ser deixar tudo para trás e seguir aquela voz. E quando eu penso nesse chamado, irmãos, eu penso em você. Eu penso em cada um que aqui está. O chamado que Deus faz para cada um de nós nessa manhã não é diferente. Em primeiro lugar, Deus te chama para segui-lo. Ele quer te salvar. O plano de Deus maior, o plano de Deus primeiro, é salvar você. Ele assumiu o compromisso de salvar você. E se você duvida que Deus tem interesse na tua salvação, olhe para o Calvário. Olhe, tudo aquilo foi por sua causa. E hoje Ele te chama com a mesma voz, mansa e suave: segue-me, segue-me. É por isso que nós temos que ter tempo na presença de Jesus a cada dia, sabe? E isso é importante. Porque você precisa continuar ouvindo cada dia a mesma voz suave e mansa nos teus ouvidos, dizendo: segue-me, todos os dias, segue-me. E responder a essa voz de maneira positiva. Isso é como um casamento, sabe? Você disse sim uma vez, não é? Você disse sim uma vez, eu não sei há quantos anos atrás. E eu espero que tenha sido de maneira voluntária, né? Porque se alguém casou forçado é outra história. Mas se você disse sim voluntariamente, e eu disse sim a Ângela há 21 anos atrás, mas não é importante dizer sim uma vez na vida. Você precisa continuar dizendo sim quando? Todos os dias. Renovando o compromisso, renovando o desejo de estar juntos, a decisão de estar juntos, renovando esse compromisso que um dia foi assumido todos os dias. E se você assim não o fizer, você vai fracassar, não tem outro jeito. A vida espiritual não é diferente, irmãos. Você precisa continuar dizendo sim a Jesus todos os dias. Esse primeiro chamado é um chamado para segui-lo e é universal. Mateus 11, 28
É um texto onde Jesus diz: vinde a mim, todos os que estáis o quê? Cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. Vinde a mim, tome o meu jugo, e você vai encontrar descanso e paz para a sua alma. Esse é o chamado que Jesus faz para cada um de nós, irmos a Ele, entregarmos-nos a Ele e encontrarmos então descanso nele. Deixa eu perguntar uma coisa para você. O que é que você tem de tão precioso na sua vida que você não possa entregar a Jesus nesta manhã? O que você tem que você não possa entregar para Ele? Em segundo lugar, vem o segundo chamado que Jesus nos faz. E esse segundo chamado é um chamado para servi-lo. E sabe, você não precisa ser um pastor para servi-lo. Nem todos precisam ser pastores ou missionários além-mar para servirem a Deus. Quando eu trabalhava em nossa universidade na Bahia, como pastor da igreja, era interessante porque muitos jovens do high school e mesmo da universidade vinham conversar comigo. E alguns deles diziam: pastor, olha, eu estou sentindo o desejo de fazer teologia, de me dedicar, de me tornar, não é um pastor, um missionário. O que o senhor acha? Eles queriam ouvir minha opinião. E geralmente eu dizia o seguinte, eu dizia: olha, se você conseguir se livrar dessa ideia e fazer qualquer outra coisa na vida, e mesmo assim dormir em paz, não se torne um pastor. Apenas se torne um missionário, apenas vá fazer teologia, ou seja o que for. Se Deus não tiver dado a você nenhuma outra escolha, aí você vai. Se você puder se livrar disso, se livre. Porque, irmãos, o ministério não é emprego. Você pode facilmente fazer dinheiro, fazer mais dinheiro, fazendo qualquer outra coisa na vida, né? Dos meus 3 irmãos, eu sei que tem uma condição mais difícil. Mas o ponto que eu quero enfatizar aqui é: você não tem que ser um pastor, um missionário para servir a Jesus. Ele te chama para servi-lo exatamente onde você está colocado hoje na tua vida. Você não precisa sair da situação em que você está. Onde quer que você esteja hoje, fazendo o que quer que você esteja fazendo hoje na tua vida, você pode servi-lo, procurando oportunidades para amar, para servir as pessoas, para compartilhar de Jesus a elas. Esse chamado é universal, é para todos nós, para todos nós. Sabe, uma das grandes contribuições do movimento da Reforma Protestante foi o entendimento do sacerdócio universal de todos os crentes. 1 Pedro capítulo 2, verso 9, se você quiser acompanhar em tua Bíblia, 1 Pedro capítulo 2, verso 9, foi esse verso que deu o entendimento à Reforma Protestante do sacerdócio universal. E nesse texto Pedro diz: mas vós sois a raça eleita, o sacerdócio real, nação santa, um povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua luz. E quando os reformadores leram esse texto, eles entenderam que não existe um sacerdócio para servir a Deus. E existe então o laicado para apenas estar ali presente na igreja. Não! Eles entenderam que todos são nação santa e sacerdócio real. De acordo com a Bíblia, todos os que estão aqui nessa manhã são sacerdotes e ministros aos olhos de Deus. Falar de Jesus, irmãos, amar as pessoas, servir as pessoas, não é responsabilidade de alguns apenas, mas de todos nós. Deus te chama da mesma forma como Ele chamou as pessoas do passado, Abraão, Moisés, Eliseu e todos aqueles. E por isso o chamado de Eliseu me impressiona, porque quando eu olho para aquele chamado, eu vejo no chamado que Elias fez a ele: segue-me, o mesmo chamado que Deus faz a cada um de nós nesta manhã. A segunda coisa que eu gostaria de destacar nessa história, nesta manhã, é a perseverança de Eliseu, sabe? A perseverança de Eliseu. Nada na vida, irmãos, acontece por acaso. Prestem atenção nisso. Nada na vida acontece por acaso. Você tem sonhos? Tem? Eu creio que você tem sonhos, não é? Trabalhe duro. Estude para valer. Pague o preço. E você chegará lá. Mas nada na vida vem por acaso.
Eu nunca me esqueço, um dia, eu estava numa das classes, tinha terminado uma das classes do doutorado, nós estávamos do lado de fora conversando, nossa turma era pequena, eram 8 alunos, 9 alunos, e eu lembro que o professor passou. O professor era um camarada novo, 45, 46 anos de idade, novo na minha perspectiva hoje, né? Mas um camarada novo, passou ali na frente, mas um camarada extremamente qualificado, sabe? Mestrado na Europa, doutorado na Andrews, falava vários idiomas, inclusive o hebraico, né? e o grego fluentemente, fora o alemão e outras línguas mais, o francês, sabe? Uma pessoa extremamente capaz, profundo conhecedor da Bíblia. Passou ali, eu lembro que um dos colegas, ele fez um comentário, e disse, rapaz, esse camarada aí, ele, sabe, nasceu, não é? Nasceu pronto, né? Nasceu com sorte, né? A cabeça privilegiada. Mas ele deu azar, porque o professor ouviu. Ele pegou aquilo ali, e ele voltou, deu a meia volta e voltou. E ele chegou junto do grupo, e eu não me esqueço. E ele disse, olha, você quer saber realmente, não é, quanta sorte eu tive na vida? E ele começou, ele disse, olha, quando nós nos formamos, há muitos anos atrás, ele comentou, há 20 anos atrás, enquanto todos estavam casando e indo para trabalhar e começar a sua vida, eu juntei tudo que eu tinha, pouca coisa, e fui embora do Brasil. E viajei, e fui estudar, pagando do meu bolso. Eu fiz o meu mestrado na França, pagando do meu bolso, não é? Morei em Israel um período, aprendi ali, fui para a Alemanha, aprendi o alemão, me preparando para um dia ir para Andrews fazer o meu doutorado. Depois que estava pronto, fui para Andrews, trabalhei duro, não é? Fiz o meu doutorado. E ele começou a contar a história dele, e o grupo ouvindo, né? Tinha que ouvir calado, né? E aí o grupo ouvindo. E ele disse, eu voltei, e hoje estou aqui, estou lecionando. Enquanto todos vocês têm o seu carro, têm a sua casa própria, possivelmente já paga, o único bem na vida que eu tenho são meus livros na minha biblioteca. Agora, se você está dizendo que onde eu cheguei hoje é fruto de uma sorte ou de alguma coisa que aconteceu porque eu nasci assim, eu não sei. Mas essa é a minha história. E eu lembro que a pessoa que fez o comentário ficou caladinha, né? Cabeça, e tinha que ficar, né? Tinha que ficar. Mas eu aprendi uma coisa, irmãos. Na vida, nada acontece por acaso. E não é diferente em relação ao crescimento espiritual. Você não vai crescer espiritualmente porque tem sorte. Você não vai crescer espiritualmente estando na igreja apenas, sentado aqui, ouvindo culto semana após semana. Isso não vai acontecer. Eliseu, ele sabia que Deus tinha uma bênção especial para ele. Eliseu sabia que os planos de Deus para a sua vida eram maiores do que aquilo que ele próprio conseguia enxergar. Assim também em relação a cada um de nós, sabe, Deus tem planos para a nossa vida que vão além daquilo que nós enxergamos. Eu não acredito que Deus tenha colocado você nesse mundo para você, sabe, nascer, trabalhar, comer, beber, divertir-se, ter filhos, casar-se. Não nessa ordem, lógico, né? Primeiro casar-se, depois ter os filhos, né? E um dia morrer. Eu não acredito que Deus tenha colocado você nesse mundo para seguir essa ordem de coisas e um dia acabou. Eu não acredito nisso. Eu creio que Deus colocou você aqui por algo maior do que aquilo que talvez você enxergue nessa manhã. Eliseu sabia que Deus tinha planos para a sua vida. E é interessante, porque quando a gente lê a história, Elias, ele testou Eliseu pelo menos 3 vezes. 3 vezes. Ele disse para Eliseu, olha Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Não vai não, fica, olha, eu vou lá em Betel resolver umas coisas, mas eu volto. Você fica aqui, me espera aqui. E Eliseu disse, não, tão certo como vive o Senhor, e tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, eu não te deixarei. E ele grudou em Elias. Elias depois disse, olha, eu tenho que ir lá em Jericó resolver uns problemas que surgiram, é uma reunião rápida, fica aqui. Não, tão certo como vive o Senhor, eu estou contigo, não te deixo. Depois Elias disse, olha, eu tenho que agora ir lá no Jordão, é rápido, uma viagem rápida. Tão certo como vive o Senhor, eu não te deixarei. Não tem jeito, dizia Eliseu, de eu perder essa bênção. Não tem jeito, nada vai me distrair. Nada vai me tirar do caminho. Não tem jeito de eu perder essa bênção.
Sabe, não haverá poder espiritual na vida sem intencionalidade, sem determinação, sem perseverança. É impossível experimentar crescimento espiritual na vida sem esforço pessoal. Precisa ser intencional, irmãos. Sabe, você não pode lutar contra o pecado. Você não pode. Eu não posso. Mas você pode escolher viver perto de Jesus a cada dia. Isso você pode fazer. Escolher viver perto dele a cada dia. E Jesus vai ser o teu Big Brother. É isso que ele vai ser. Né? Aquele que te protege. Sabe, o mundo lá fora é perigoso, irmão. Você não pode ficar só. Satanás, ele é mais esperto que você. Ele é maior que você. Ele é mais poderoso que você. Não tenta enfrentar, que você perde. Mas se você vive perto de Jesus, ele será o teu Big Brother. É interessante porque durante a minha vida estudantil, eu tive um Big Brother. Meus 2 irmãos são mais velhos que eu. Né? E é interessante porque tinha uns garotos grandes na minha classe. E não pense que essa história de bullying é coisa nova. Já existia naquele tempo, sempre existiu. Né? Mas esses garotos grandes da minha classe nunca vieram para o meu lado. Por quê? Porque eu tinha na escola 2 Big Brothers. E de vez em quando, na hora do intervalo, sabe o que é que eu fazia? Eu ia lá perto dos meus irmãos, só para falar alguma coisa, uma bobagem, que nada a ver. Mas eu ia lá só para os garotos verem que eles eram meus irmãos. E eles sabiam que eu tinha alguém maior do que eles ao meu lado, sempre. Você não pode lutar contra o pecado ou contra Satanás. Mas você pode escolher ficar perto de Jesus a cada dia. Isso você pode. E aí eu pergunto, quais são as tuas prioridades? Onde é que você gasta o teu tempo? Onde é que você gasta a tua energia? Satanás, ele cria tantas distrações nesse mundo de hoje, irmãos, que é possível você acordar de manhã e dormir à noite sem ter tido sequer 1 minuto de quietude na presença de Deus, ouvindo a sua voz. É possível. Você tem que preencher a tua mente e o teu coração com a palavra de Deus, com pensamentos espirituais. Eliseu, ele havia decidido há muito tempo atrás que a presença de Deus em sua vida seria o seu gol, seria o alvo de sua vida. Era o seu objetivo, buscar o poder do Espírito Santo em sua vida. E o profeta Elias testou ele pelo menos 3 vezes. Fica aqui, eu vou ali, eu volto daqui a pouco. Mas ele havia decidido há muito tempo atrás que nada o atrapalharia nessa busca pela presença de Deus e pelo Espírito Santo em sua vida e em seu coração. Existe alguma coisa que esteja atrapalhando você hoje de desfrutar dessa presença de Deus em tua vida? Existe alguma coisa? Eu queria que você não pense na pessoa ao lado. A tendência é que a gente já olha logo para o lado, né? E já pensa assim, eu sei que na vida desse indivíduo, eu sei que na vida dessa garota, isso está atrapalhando. Sabe, não olhe para o lado, mas pense em você. E não pense talvez, inclusive, nas ações exteriores, naquilo que se vê. Pense nas coisas que não se veem. Porque os maiores problemas do homem, de qualquer ser humano, de homem e mulher, não são as coisas externas, mas são as coisas dentro do coração, que ninguém nunca vê, mas estão lá dentro. Mas não permita que nada se coloque entre você e Deus. Não permita. A terceira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês nessa manhã, na história de Elias e Eliseu, é o pedido de Eliseu. Segundo Reis, capítulo 2, verso 9, a Bíblia diz que depois de atravessar o rio Jordão, Elias disse a Eliseu. Elias perguntou a Eliseu, o que é que eu posso fazer a seu favor, em seu favor, antes que eu seja levado de você? E Eliseu respondeu, que eu possa herdar uma porção dobrada do teu espírito. É isso que eu quero. Eliseu poderia ter pedido qualquer coisa, irmãos. Qualquer coisa. Qualquer uma. O que é que você pediria? O que é que você pediria? É quase como se fosse o gênio da lâmpada, né? Elias olhou para ele e disse, Eliseu, você tem um pedido. O que é que você quer? Peça aí, antes que eu vá embora, um pedido. Qualquer coisa. É quase como se fosse o gênio da lâmpada, né? Conhecem aquela história do gênio da lâmpada, né? Eu, inclusive, ouvi uma história esses dias
de um homem, lógico que não é verdadeira. Ele caminhava pela praia e ele encontrou uma garrafa daquelas. E ele abriu a garrafa e saiu o gênio. E o gênio perguntou, né? Olha, você tem um pedido. E ele disse, olha, eu pensei que eram 3, antigamente não, mas hoje, né, com a crise é um só, né? E ele disse, tá bom. E ele pensou um pedido, e ele disse, eu quero, vou dar um exemplo, construir uma ponte da Austrália para o Brasil. Tenho medo de viajar de avião, tenho saudade da família, quero ir lá com mais frequência. Quero uma ponte, não é? Ligando a Austrália a Brasil. E o gênio disse, olha, é muito complicado. Você já pensou quantidade de concreto, de cimento, o impacto ambiental, as colunas nesse mar, as fossas abissais? É um projeto impossível. E o homem ficou triste e disse, olha, eu não sabia que seria impossível. E o gênio disse, peça outra coisa. Ele disse, olha, então eu queria entender melhor minha esposa, entender as mulheres. E o gênio disse, olha, como é mesmo o projeto da ponte, né? Vamos ver como é aí, porque é mais simples, né? É mais simples. E quando eu vi essa história, eu fiquei pensando, talvez os solteiros não se relacionem com isso, mas quem é casado sabe muito bem que viver com alguém não é fácil, né? Compreender o outro, entender o outro, né? Ela está vindo à frente, não é porque é o exemplo, não, viu? Mas não é fácil, né? Não é fácil. O entendimento mútuo. E a gente precisa, sabe, de oração, de pedir a Deus que derrame o amor dele em nosso coração, para que a gente possa conviver, apesar das diferenças, e entender homem e mulher, mulher entender homem, e convivermos apesar das nossas diferenças. Mas é interessante porque Elias perguntou a Eliseu, Eliseu, você tem um pedido, peça qualquer coisa e Deus faria. O que você pediria? O que você pediria? Pense bem, o que você pediria? Os 6 números mágicos? Uma casa maior? Um emprego melhor? Um namorado? Uma namorada? O que você pediria? Uma coisa te peço, disse Eliseu, uma coisa. Eu quero receber uma porção dobrada do teu Espírito. Foi o pedido de Eliseu. Eu quero o poder do Espírito que eu vi em tua vida. Eu quero esse poder 2 vezes em minha vida. Eliseu sabia, irmãos, que só isso faria diferença na sua vida e na vida dos outros. Nós precisamos da presença do Espírito para que possamos viver a vida cristã na sua plenitude, irmãos. E amar e servir como Jesus o fez, de maneira poderosa. A vida de Eliseu foi fantástica, tremenda. Se nós tivéssemos tempo, o ministério de Eliseu, ele foi muito mais poderoso do que foi o ministério de Elias. Deus cumpriu a promessa. Ele realizou tantos milagres, uma vida repleta de significado, de propósito. E o final dessa história de ambos, para mim é a melhor parte. Incrível, surpreendente. Segundo Reis, capítulo 2, verso 11, diz que depois que Eliseu fez o pedido e Elias assegurou, disse, tudo bem, assim te será feito. A Bíblia diz que de repente, enquanto os dois caminhavam, como amigos que eram, apareceu um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, que os separou dos dois, os separou, eles não se viram mais. E quando Eliseu olhou em meio àquela fumaça, ele viu Elias sendo levado aos céus num redemoinho. E quando ele viu isso, Eliseu gritou, meu pai, carros de guerra, cavaleiros de Israel. E a Bíblia diz que ele já não mais pôde ver Elias. Mas quando Elias subia, de maneira intencional, Elias lançou a sua capa. E quando aquela capa caiu no chão, Eliseu tomou aquela capa. E aquela capa tornou-se o símbolo da presença de Deus, que havia sido com Elias, agora seria com o seu sucessor, o profeta Eliseu. Uma carruagem de fogo tomou Elias. Mas ele deixou a capa cair, intencionalmente. Eliseu foi lá e de maneira intencional, ele abraçou aquilo que era um símbolo da presença de Deus em sua vida. Nada era mais importante para ele do que aquilo que aquela capa representava.
O Espírito Santo em sua vida, irmãos, é uma bênção para aquela geração. A presença de Deus em sua vida será uma bênção para esta geração. E será uma bênção não apenas para você, lembre-se disso. O Espírito Santo e Deus vai à vida de alguém não apenas para abençoar aquele indivíduo de maneira pessoal, mas para que abençoando ele ou ela, a sua vida se torne uma bênção para aqueles que estão ao seu redor. Essa mesma bênção está disponível hoje para você. Creia nisso, creia, busque-a, lute por ela de maneira intencional e Deus será com você para a honra e glória do seu nome apenas. Amém. Amém. Vamos ficar em pé e vamos concluir esse culto, esse momento de adoração, louvando o nome de Deus. E vamos cantar o hino de número 158 do Inário Adventista, Vive em Mim. Vamos cantar dessa promessa, vamos cantar desta presença e, acima de tudo, dessa alegria, desse alvo de nossa vida. Que a presença de Deus de fato esteja conosco desde hoje e para todo sempre. Espírito de Deus, a doce voz, vejo em cada rosto resplendor da presença do Espírito do Senhor. Santo Espírito, vindo do céu, fica conosco, enche-nos de fervor. E por tais bênçãos rendemos-te louvor, e assim reavivados vamos todos ser por teu poder e amor. Há prazer em cada coração, pois o Espírito desperta em nós o amor. Faz viver em união, animosos no serviço do Senhor. Ó Santo Espírito, vindo do céu, fica conosco, enche-nos de